E aí, pessoal, estamos ao vivo para mais uma live hoje do Compartilhares com o Zé Bruno da banda Resgate e pastor da Casa da Rocha de São Paulo. Hoje ele vai falar com a gente sobre música, evangelho e sociedade. Esperar eles entrarem aí, tanto ele quanto vocês que estão chegando. Sejam todos bem-vindos, o marido já tá aí, irmã, família tem que estar online, né? A gente já obriga e fala assim, ó, vamos participar dessa live aí. Tô te chamando, Zé, vamos começar esse bate-papo bom hoje, em pleno sabadão. Olá, cara. Tudo legal? Tudo bem, e você? Seja Tudo bem-vindo bem. aí a uma live, agradeço a sua disposição desde já. Tô Imagina, muito prazer. feliz porque eu sou grande admiradora, não fã, porque eu acho isso mó chato, né? Eu acho que você também deve ficar assim, ai, que povo chato, Não, não. Acho que mas faz parte, né? faz Ter- parte, né? faz parte. O pessoal tem, a gente tem banda, galera curte. Eu também sou fã de várias, assim, então eu também sei como é que funciona. Então, tranquilo. Ah, então tá bom. Se eu gaguejar, então hoje eu tô perdoada, hein? Imagina. Zé, eu queria que você se apresentasse aí. Lógico, eu poderia ficar falando, né? Você tem 30 anos aí de banda Resgate, formação inicial, né? Desde sempre a mesma banda, com a mudança só do tecladista, né? Mas que foi por uma questão, ok, não teve problema nenhum. Então a banda de vocês já tem uma experiência muito grande, mas eu queria que você se apresentasse como Zé Bruno mesmo. Quem é você? Vamos lá. Eu sou o Zé Bruno, casado com a Blanche. Nos casamos em 91, eu nasci em 66, eu tenho 54. Tenho três filhos, o Luca, com 25 anos, faz agora em agosto 25, a Vitória tem 23 e o Guilherme tem 21. Então já são grandes já, né? Sou Todos pastor da jovens. casa, sou pastor da Casa da Rocha há 10 anos que nós plantamos a igreja. E o Resgate, que fez 31, aliás, agora, nessa jornada aí, sou convertido desde 78, 77, 78, tem uma caminhada longa aí de conversão, né? Então, Sim. fui da Igreja Batista por 14 anos, fui da Renascer por 18 anos e agora 10 anos de Casa da Rocha. 10 anos É isso já. aí. Resumindo, é isso aí. Ah, tá bom, até que tá bom esse currículo, Tá né? Como bom. você disse, não é cantor, mas você é vocalista da banda. Eu acho legal Dou isso. meus berros. Eu dou meus berros lá. Não, eu gosto, acho que a galera que tá aqui ouvindo curte também, ainda mais quem curte um rock and roll. Ó, até coloquei um disco aqui, eu não sei se você tá vendo, que eu sei que você gosta um pouquinho de Beatles e eu também, ó. Opa, Abbey Road. Já tiramos Exato. foto aí já. Você acredita que eu moro aqui em Londres e ainda não fui lá conhecer, né? A pessoa. Não, não pode, não pode. Não, Inclusive, nós entramos e fomos colocados para fora do estúdio. Também tem isso. é, tá. Nós fomos lá com aquela coisa assim, quanto é, como é que faz para a gente poder gravar aqui? Somos uma banda do Brasil. Não deve ser assim no balcão, né? O pessoal manda e-mail, né? Olha, é bom vocês saírem, muitos turistas vêm aqui falando isso. Aí nós saímos, tiramos a foto. Ah, mas tá ótimo, valeu a Tá tentativa, ótimo. né? Sim, claro, faz parte. Não, mas é legal, eu vou ainda lá, eu vou, tá? Mas é que quando a gente chega aqui, viu, o peão chega já trabalhando, e é diferente de quando você vem passear, né? Então eu não fui Sim, conhecer sim. ainda, mas eu vou. Zé Bruno, antes da gente começar, assim, o papo interessante aqui, até falei pra galera, quem quiser colocar pergunta, eu vou tentar fazer, tem algumas aqui já de sequência que a gente já meio que acertou. Certo. Mas eu queria que você mandasse assim, se você puder, tem uma amiga minha, Aline Gasperi, que ela tá fazendo aniversário hoje, e ela é de Londrina, curte Ah, muito, e ela é a salvadora da pátria daquela foto que eu postei. Eu, Carlos e entendi. você, é uma Certo. história antiga. O dia que eu fui tirar a foto com você, minha câmera acabou, era época de câmera digital, ela salvou a foto, hoje é aniversário dela, eu falei, ó, também vou te honrar, porque você tá sempre me ajudando, seja com foto, seja em trabalho de faculdade. Certo. Aline Gasperi. Isso. Bom, olha a coincidência. Você em Londres e ela em Londrina. Muito bem. Você viu? Ali- A pequena Londres. Aline, parabéns para você. Obrigado por salvar a foto. Eu nem me lembro dessa vez. Que ano foi aquilo?
Olha, se eu não estou enganada, 2011 ou 2011, 10. Porque eu estava tá, na faculdade entre 2009 e 2012, meu, e eu tenho foto de tudo, aqui eu tenho baú da galera, e essa foto eu não entendi. achava, e ela achou, eu perguntei Que para ela se ela legal. achava, e daí eu Obrigado, lembrei, Aline. Um beijo para a Aline. ontem foi aniversário do meu velho também, o senhor Fernando. Agora, Seu Fernando. Mas a sua família é de Londrina? minha família, na verdade, é da grande cidade de Cambé, que deve ter uns aqui, a cidade vizinha de Londrina, Certo. um cisco de cidade, não tão cisco assim, mas é a vizinha de Londrina. Uhum, que legal. Zé, obrigada aí, ó, Aline. Prometi, hein? Zé, vamos começar aí. 30 anos de banda Resgate. E eu acompanho bastante, a galera que está aqui também acompanha. Eu vejo assim que você fala muito da questão de ter a banda com assim os próprios gostos, tocar porque gosta, enfim, atender ao mercado ou manter a identidade. Eu acho que talvez como é que eu posso dizer, o melhor dos mundos é aquele cara que faz o que gosta e vive disso, né? Então eu imagino se eu fosse o Paul McCartney, que está ali na foto, né? Fazer o que gosta e todo mundo gostar do que você faz, né? Então você tá nem aí pro que é mercado. Obviamente que nós temos o nosso canal do YouTube, nós temos nossas redes sociais, temos uma pessoa que cuida das nossas postagens e gastamos um valor que eu poderia dizer que é ínfimo para poder manter isso, né? Porque a gente não tem grandes somas, né? Mas eu imagino como deve ser incrível uma pessoa que faz só o que gosta e todo mundo gosta. Uhum. Existem aqueles que não cantam e tocam exatamente o que gostam, mas conseguem sobreviver e já conversei com músicos assim, isso aqui que dá dinheiro, é isso aqui que eu faço. Não é o nosso caso do Resgate, né? Eu faço o que eu gosto de fazer, canto as músicas que eu quero compor, mas não temos assim uma abrangência como outros que têm. Mas eu prefiro fazer o que eu gosto. Nós não vivemos da banda, ela ajuda bastante, mas eu já fui engenheiro, o Jorge dentista, o Hamilton administrador, o Marcelo eletricitário. Hoje nós somos pastores, temos o nosso ministério, vivemos do nosso ministério e temos também a banda. Mas a banda a gente faz o que a gente gosta, assim. Eu não estou muito preocupado se vão gostar muito ou não. Tem uma galera que curte, bastante gente curte, e a gente segue. Eu gosto mais disso. Eu gosto mais de fazer o que eu curto. Eu sempre digo que eu faço não pelo destino. Eu não faço para alcançar o objetivo aonde eu vou chegar. Eu faço pelas origens, por aquilo que a gente recebe, por aquilo que Deus coloca no coração, a gente vai e faz. Eu prefiro assim. É legal. Eu acho que faz parte da identidade de vocês. Quem acompanha mesmo, né? Eu acho o máximo quando vocês estão fazendo show e vocês erram e tá tudo bem. Essa última live que vocês fizeram, um lá confundindo o erro do outro, né? E nem era. Foi engraçada a situação. Parabéns pela identidade e isso eu acho que faz parte dos 30 anos de vocês, né? Não é à toa. Os 31, desculpa. É. Acho que a galera que curte o resgate, curte por isso. Curte Uhum. pela identidade, né? E isso é uma coisa interessante que eu percebo nos roqueiros. Roqueiro é assim. Eu não gosto dessa banda porque ela está na moda, nem Sim. porque o último lançamento fez um sucesso. Eu gosto dessa banda. Eu ouço o primeiro, eu ouço o segundo. Eu também sou assim. Quando eu curto um artista, eu gosto desse artista. Ah, mas qual que é o último lançamento? Fez sucesso? Eu não estou preocupado com isso. Eu ouço a música, me identifico, gosto das letras, então eu gosto desse artista. E eu vejo que a galera que curte Resgate não gosta porque nossa música está em primeiro lugar, até porque nunca esteve. Gosta, gosta Ô, porque pessoal, gosta. ajuda aí, né, Zé? Ajuda Ajuda aí, aí. pô. Gosta porque curte a banda, legal. Então vai para sempre, né? Para sempre vai gostar, entende a nossa identidade, esse jeito que nós temos. Pronto, já estamos felizes. Ah, eu acho que é isso que é importante, isso que vale. O importante é estar feliz e fazendo o que vocês gostam com a identidade de vocês mesmo.
Agora vamos para uma pergunta aí. Quem está acompanhando as suas lives, né? As suas lives não, os seus vídeos diários, né? Em Certo. relação à quarentena agora, deve estar levando algumas sabugadas, né? Porque eu assisto e eu sei o que você fala lá e eu gosto muito, porque eu tenho refletido bastante sobre a minha vida e sobre o meu papel mesmo, seja como cristão, como ser humano. E, e veio uma dúvida aqui em relação à banda de modo geral, a banda gospel. Eu sei que você não gosta dessa nomenclatura, eu também não gosto, mas eu queria que você dissesse o que é essa, se há ou não essa diferença dentro da música entre o profano e o santo. Certo. Existe. Uhum. Para mim, não. Mas existe, né? Vamos falar assim, existe. Tem pessoas que fazem essa separação, né? É óbvio que quando eu estou num momento de adoração, eu Sim, quero canções que sejam puramente verticais, que eu falo para Deus. Tu és bom, tu és maravilhoso, o Senhor é o Criador, teu amor, tua salvação. E obviamente que eu vou encontrar canções assim, quase que 99% essas canções são feitas por cristãos. sim, Agora, quando eu digo sobre as canções que são horizontais, quando eu falo sobre Deus, ou sobre a vida, ou sobre a obra que ele fez, sobre a sua criação, sobre o amor, sobre a justiça, sobre a paz, eu vou quase que 90% encontrar essas músicas na boca de não cristãos. Então, porque os cristãos não fazem isso. Então, se eu entendo. precisar de uma canção que fala sobre amizade, vai ser difícil achar um cristão fazendo uma canção sobre essa. Se eu vou querer falar de uma canção sobre um cara que quer cantar para sua esposa no Dia dos Namorados, eu não vou ter isso. Eu não vou ter um cristão fazendo isso. Uhum. Se eu tiver que falar sobre justiça, paz, amor, igualdade, eu não vou achar uma música cristã falando sobre isso. Porque o mercado tomou conta e a gente só sabe fazer uma coisa. E, na verdade, eu não acho nada de errado com essas músicas, porque o amor, a justiça, a paz, a natureza, tudo que a gente vê nesse mundo, quem criou foi Deus. E não há Uhum. nada de errado com essas canções. Mas nós separamos dizendo que música para Deus é só aquela que eu canto verticalmente. Sim, E não é verdade, né? Não é verdade. As músicas que eu falo sobre ele ou sobre a sua criação também o glorificam, né? Então, nesse aspecto, eu gosto de música. Tem música boa e música ruim. E cada música tem um momento, até na liturgia de um culto ou não. sim, Mas não separo como se aquela seja uma música profana, pelo fato de não ser gospel. Eu não gosto dessa separação. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que isso é um tratado de Tordesilhas, é um muro de Berlim que só sim, nos atrapalha. Porque aí uma pessoa nunca vai poder ouvir falar do evangelho, a não ser que ela entre numa igreja, ou que ela entre numa rádio gospel, ou que ela vá num programa evangélico. Porque nós sim. estamos confinados dentro de um lugar. Aí você vai falar assim, Zé, mas não existem coisas profanas e coisas santas? Sim, existem. Não existem Uhum. coisas certas e coisas erradas? Sim, existe. Não existe o que é pecado e o que não é pecado? Sim, existe. Então, o que não existe são dois mundos separados. O mundo só das coisas santas, só das coisas certas e só do que não é pecado, e o mundo só das coisas erradas, só das coisas que são profanas e só das coisas que são pecado. Não existem esses dois mundos. Porque Sim, se você entrar dentro de uma igreja, você vai encontrar pecado ali também. Você vai encontrar injustiça ali também. E se você andar fora das quatro paredes, você vai encontrar amor, justiça e paz também fora dali. Eu não com estou certeza. dizendo que não existe a dualidade da vida. A dualidade da vida existe, não existe o dualismo. Porque o dualismo é a visão que tem um mundo só santo e um mundo só profano. E se eu estiver no mundo só santo, eu estou bem. Não existe isso. O Sim, pecado e a santificação, aliás, o pecado está no nosso corpo, ele é parte da nossa natureza. O errado e o certo habitam junto. O joio e o trigo crescem juntos. É uma parábola muito esclarecedora. Então, essa separação em dois mundos, duas esferas, eu não faço. Eu procuro aquilo que faz sentido e é bom, e o que não faz sentido e é ruim, e procuro selecionar.
Eu te entendo perfeitamente. Eu acho que é bem essa questão mesmo, né? Cria os muros entre os religiosos e os mundanos, né? Como se nós fôssemos Os alguém perfeitos. a quem é perfeitos, exatamente. É Eu acho exatamente isso que a gente não faz. distancia, né? Eu não sei, eu tenho a impressão que a gente acaba se distanciando, ao invés de aproximar, levar o evangelho às pessoas, acaba distanciando. Eu entendo exatamente isso que você está falando. Quando Falando. eu faço, não Pode acontece falar. muito, mas quando eu faço o chamamento lá na Casa da Rocha, Uhum. para a pessoa que queira seguir a Cristo, né? Se arrepender do seu pecado. Geralmente eu digo assim, porque eu falo assim, você tá sempre umas sabugadas no pessoal, são 10 anos assim. A, a nossa igreja é assim. Ô, Eu acho que o glória! evangelho, as palavras de Jesus eram sempre assim. Ele estava sempre chacoalhando a gente. E quem prega a Cristo vai sempre. E eu sou o primeiro a ser chacoalhado, né? Então eu Sim. pergunto assim: nós vamos orar agora. Falei sobre essas coisas que eu falei hoje. Eu queria perguntar aqui se tem mais algum, além de nós que estamos aqui, que se sente um indigno pecador e precisa de Jesus. Tem mais alguém, além da gente que já frequenta aqui a igreja, que nos sentimos pecadores, falhos, e a gente precisa aprender todo dia de Jesus? Se tiver mais alguém, levanta a mão e se junte a nós e vamos andar junto. Não é Sim, aquela coisa você que é um pecador, todos nós somos, né? sim, Quando começou o movimento gospel, Carlos Barnea, Resgate, Oficina G3, Fruto Sagrado, nossas músicas eram para quebrar essas barreiras e a gente conversar com quem estava pro lado de lá do muro. Hoje sim. já não quero mais nem muro, mas a música gospel voltou a ser uma música que criou muros e ela só serve para se cantar dentro da igreja, né? Por isso que eu não me identifico. Fora outras questões e outras chatices que eu também não me identifico. Te entendo. Eu sou assim, eu sou uma pessoa jovem, tá? Eu tenho 30 anos. Mas o meu pai tinha um programa de videoclipes na cidade que a gente morava, tal, e era de versão gospel, né? Então, assim, eu Certo. conheci essa fase aí de resgate, rebanhão. É lógico, assim, que nem todas já entraram na minha cabeça desde pequenininha, né? Eu lembro que o resgate foi até um amigo meu que falou assim: Ah, você já ouviu o resgate? Eu ouvia muito Oficina G3, gostava muito de rock e tal. Resgate. Eu tinha ido num show de vocês em Maringá, e eu nem, na época, eu confesso que eu não sabia ainda quem que era. Aí o meu amigo me mostrou o CD acústico de vocês. Aquele, né, que vocês retomaram vários sucessos de vocês, a partir Isso. dali foi que foi, né? Daí agora eu já conheço todas, tá? Mas assim, essa fase de rebanhão, de fruto sagrado, resgate, né? Foi uma fase assim, né? Eu acho que não é nem questão de, ai, ó, os velhos aí falando, não é isso. Eu acho que é a questão realmente de voltar à origem do que seria se fosse para definir o que é gospel ou não, mas que criasse esse diálogo, né? E realmente não afastasse, que é o que a gente vê muito de uma música feita para ali, né? Para aquela É. bem fechada para aquele grupo. Mas, ok, falando em músicas, eu sei que vocês fogem disso. Eu até anotei algumas aqui, duas delas que vocês lançaram agora recentemente, nesses 30 anos, que foi Eu Quero Ser um Cão. Gente, essa não é o Sim. cão daquela da libicuda na cara do cão, não, tá? É outra. Eu Quero Ser um Cão, Em Prol do Seu Nariz, né? Que é do CD mais recente. E Em Isso. Nome de Quem, e Eles Precisam Saber, são as minhas preferidas, assim. Eu até registrei aqui dois trechinhos. Em Nome de Quem fala, até quando nos veremos como deuses que decidem quanto vale a humanidade. E eles precisam saber que tem vários trechos que eu ficaria aqui destacando, mas um deles é: eles precisam de Deus, eles precisam de paz, eles não querem paz, não querem faraós, nem um capataz. Eu acho que essa questão até da liberdade, né, de evangelho ser chamado para essa liberdade, não a libertinagem, mas a liberdade e não o aprisionamento. Mas eu queria que você, qual é o contexto de criação dessas músicas, né, especificamente em nome de quem? E eles precisam saber se há no contexto de composição, houve alguma história específica, algo que levou a isso, ou é a experiência de vocês em meio à sociedade? Tá, vamos pela ordem. Em nome de quem até a gente cantou na última live, né? Sim, Acho que as ela é bem atual, né? Em nome de Aham. quem é uma música de protesto com o que nós estamos fazendo com o mundo, né? O ser humano está acabando com a sua própria espécie. Nós acabamos uns com os outros, acabamos com a natureza e acabamos com tudo porque nós somos deuses, né? Desde que a gente comeu do fruto do bem e do mal, do conhecimento, que nós não precisamos mais de Deus para conhecer o bem e o mal. Então Sim, nós é que dizemos, né? Então o ser humano não percebe o quanto ele é maléfico e quanto ele é mau, né?
Então foi pensando nisso que veio essa canção. Em nome Atribui de, ao em nome- diabo, né? o mal é sempre o diabo, né? O mal é sempre o diabo. É, essa maneira de olhar a nossa antropologia, nós nos olharmos como perfeitos, né? Não é bíblica. Nós somos pecadores com uma natureza pecaminosa. Só que nós fazemos essas maldades também sendo religiosos. Então eu falo tanto da, da- do dia a dia do ser humano, como também da religião, porque nós fazemos essas mesmas bobagens, maltratamos, pisamos e odiamos em nome de Deus, né? Criamos guerras em nome de Deus. Aliás, você entra na internet hoje, você vê cristãos em pé de guerra em nome de Jesus, né? Então, em nome Sim. de quem nós A fazemos essas história coisas? diz, né, Zé? A história diz, Sim, se a gente sim. for olhar aí quantos contextos históricos no mundo inteiro, a gente vê que a religião presta sempre no meio. E é aí que está a diferença. O que é religião, o que é Deus, né? O que é você ser um religioso numa instituição religiosa e o que é ser um discípulo de Cristo? São duas coisas completamente diferentes. A música Eles Precisam Saber foi inspirada num vídeo que eu assisti do irmão André, que é fundador do Open Doors, Portas Abertas, aqui no Uhum. Brasil, Portas Abertas, que nos anos 70 entrava, na época da Guerra Fria, entrava em países da cortina de ferro como a Rússia, né, Romênia, entrava nesses países com Bíblias dentro de um Fusca. E era proibido, né? Era como se fosse. Ele tem um livro dele chamado O Contrabandista de Deus, né? Então ele era como um herói na minha adolescência. Nossa, ele entra nesses países e distribui Bíblias e prega e tal. Então, ele, quando houve a comemoração dos 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos, ele fez um vídeo dizendo, já faz tempo, eu vi o vídeo muito depois, né? Ele Sim. falou assim: o ser humano tem um direito que não está dito na Declaração dos Direitos Humanos. Ele tem o direito de ouvir falar do Evangelho. Porque ele fala sobre a perseguição nos países onde não pode ser pregado. Ele tem o direito de ouvir a verdade. Ele pode não crer, esse é um outro problema. Sim. Mas ele tem o direito de ouvir a verdade. Não pode ser cerceado essa liberdade dele, né? E ouvindo isso, eu falei, puxa, isso acontece no Brasil. Porque a gente tem tantos canais de televisão e de rádio em nome de Deus, Uhum. mas as pessoas não estão falando. Eles precisam saber que não são as ofertas, que não é para comprar milagre, que não é isso que Cristo falou. Eles precisam saber que não é o que ele vê na TV, sabe? Que não são capatazes e líderes que sugam a sua energia. Então esse álbum que tem essas duas músicas, né? Esse lado para cima, É, ele é um estila... álbum, ele é bastante ácido. Nós somos muito críticos do sistema. Aliás, fora do sistema é uma outra música Uhum. crítica. Sim. Crítica ao sistema religioso. É um A CD Hora do apologético. Brasil é dessa também, né? É desse CD Não, a também. aula do Brasil é do anterior. É, do anterior, Do desculpa. anterior. Mas é uma música crítica, né? Então, são músicas de apologia. Agora, as outras duas que você falou, Eu Quero Ser um Cão, é uma inversão à pregação da prosperidade. É uma passagem, né, de uma Uhum. mulher que vai atrás de Jesus, ela tem a sua filha doente, e aí os discípulos falam: o mestre não vai te atender. E depois ela tenta de novo e de novo: o mestre não vai te atender. Até que ela consegue chegar até Jesus, né? Essa mulher está gritando, enchendo a paciência aqui, e ele fala. Aliás, Jesus disse para os discípulos: fala para ela que eu não posso tirar o. Eu vim para a casa de Israel, eu vim para os filhos de Israel. Mas ela vai insistir. Na terceira vez ele fala: eu já falei, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela diz assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Na verdade, eu vejo esse texto como que Jesus apresentando todas as barreiras que a Sim. religião e o ser humano podem apresentar, e como que alguém diz: não me importa, eu não preciso de muito. E as pessoas até que querem tanta coisa de Cristo, querem que ele faça o seu enxoval, querem que ele dê um carro novo. E ela fala: uma migalha sua já me resolve. Ele falou: não existe fé como essa, eu nunca vi uma fé como essa. Pode ir para casa que a sua filha está curada. Então veio essa ideia. E também porque a palavra cão
ela tem o sentido de ser comparada a Satanás, né? Aham, É interessante isso. Mas a Bíblia tem muito disso, né? O rei de Tiro, quando Salomão construiu o templo, ele é engrandecido porque ele manda madeira de presente para Israel. Então ali ele é o lado bom para construir o aham, templo de uhum, Salomão. E quando lá em Ezequiel, ele é tido como mal, né? Porque ele era uma nação inimiga. Aliás, se compara até com Satanás, talvez, né? O rei aham, de Tiro em paralelo com a queda de Satanás. Então, tem os dois significados, né? É, então, você tem algumas palavras na Bíblia que têm sentido, às vezes, de coisa boa. Falei, como o pessoal gosta de prosperidade, gosta de dinheiro, gosta de estar no topo, gosta de fama. Eu quero ser um cachorrinho, eu quero ser um cão que come das migalhas da mesa do Senhor. E a letra fala isso, né? sim. Não me fascina o assento na Casa dos Lords, que aliás House of Lords fica aí. Tem uma música dos Beatles que o John Lennon fala sobre House of Lords, Sim. né? A Casa dos Lords, que tem aí na Inglaterra, em Londres, né? Então não me apetece o assento na Casa dos Lords, né? Eu prefiro ser o escravo que foi convidado para o jantar, que também é uma das figuras que Cristo usa, né? E assim eu vou usando paralelos que dizem é besteira você querer estar lá em cima. É besteira essa coisa de honra humana, sabe? De prosperidade, de querer estar nos topos. Isso é uma besteira. Quem tem mais views, quem tem mais. Besteira. Eu quero apenas comer das migalhas do meu Senhor. E isso já está bom demais para mim. Então, é uma das lições de Cristo que a gente não fala. Aliás, a pregação de amanhã, minha na igreja, vai falar sobre isso. Nós temos uma religião customizada. Nós pegamos da Bíblia as coisas que a gente gosta para o nosso bel prazer. E não selecionamos aquelas que falam coisas que a gente não gosta de ouvir. Nós customizamos a religião do jeito que a gente quer. Nós não acreditamos em Deus e em Cristo. Nós acreditamos naquilo que nós queremos acreditar. Mas nós não os temos por completo, né? E a última que você falou, tem mais uma. Em prol do seu nariz. Em prol do seu nariz é uma crítica ao modelo, o, o modelo de vida que o mundo ocidental busca hoje. Sim. Então é assim, o importante é ser feliz. Uhum. É isso que dizem para você. O importante é ser feliz, né? Então, se o que vale é ser feliz, Sim, então palmas para tortura, porque tem alguém feliz ali, né? Alguém está feliz ali. Não é bem assim. O sim, importante não é ser feliz. Você tem outras pessoas ao seu lado. Não existe felicidade na individualidade. Felicidade existe na comunidade. Então, as primeiras duas frases já é para arrebentar a cabeça do hipócrita, né? Se vale qualquer coisa para ser feliz, então palmo, aplaudir a tortura, porque tem alguém feliz ali, né? sim. Então é isso, se vale tudo, né? Se a felicidade agora é só uma sensação, né? E o mundo inteiro tem que me entender porque eu quero ter essa sensação agora, né? E já que vale tudo para tentar, né? Então que se dane o resto, né? Não existe mais o nosso, só existe o que é meu e o vosso é meu também. Eu estou pensando só em mim. É a Sim. individualidade de que vale tudo para ser feliz. Só que quando eu digo ninguém pode dizer não para mim, e eu quero tirar todo mundo que vem com negativas porque eu quero ser feliz, eu não percebo que eu destruí a comunidade. E agora eu estou sozinho. Então, né, essa é uma ingenuidade, uma besteira. Nessa ingenuidade vem a solidão. E agora o solitário pede irmãos. Mas você desfez a comunidade em prol do seu nariz. Sim. Então, é uma música que fala sobre essa nossa ganância individual, que até na religião é assim. O que Uhum. importa é uma puxação de tapete para querer ter cargo na igreja, para ser líder, para ser chefe, puxando o saco de pastor. Esse tipo de, esse visgo maldito que o homem cada vez é pior, um ser humano pior, só querendo ter para si, a juntar para o seu próprio ventre. Ela é uma crítica a esse tipo de gente ignorante, mesquinha, individualista. Digamos que é uma maioria, infelizmente, né? Se a gente não observar a si próprio, infelizmente a gente vai ver isso o tempo inteiro. Eu acho que se a gente se autoanalisasse, né? Isso ajudaria Sim, um pouco, né? Até muito. você falou essa questão de felicidade, eu lembrei da cena do Todo-Poderoso, o filme, eu não sei se você lembra, que daí ele cede lá, todo mundo quer ganhar na loteria, daí ele dá para todo mundo, então aquela alegria do prêmio que ia ser para todo mundo acabou sendo dividida, então a alegria ficou uma coisa bem relativa, né? A alegria não, a felicidade plena.
É, porque a felicidade não é ter todo mundo igual. A felicidade é Hum, ter mais que os outros, né? exatamente. Ô Zé, eu tô lendo uma pergunta aqui do Carlos. O Carlos de Sai, amigo meu, e tá lá em Tocantins. Inclusive, ele vai participar de uma live comigo sábado que vem sobre violência Show. doméstica. E ele é psicólogo e é Que dentro da legal. igreja, me discipulou dentro da igreja, é um grande amigo mesmo, uma das pessoas que me ajudou muito como formação de pessoa. E aí ele Tá. fala o seguinte: por que tem pessoas mais pacificadas nas bocas de fumo do que dentro de muitas igrejas? Aí é polêmica. Aí eu já jogo pra você, porque vamos ver o que você acha. Eu não acho na boca de fumo. Eu Uhum, acho que a igreja, ela é um recorte da sociedade. sim. São seres humanos que estão ali. Tem de tudo que você pode imaginar. Tudo que você pode imaginar, você vai encontrar. Porque são cidadãos, são pessoas da vida que estão lá dentro. Aliás, isso é o mais natural. Eu acho que as piores pessoas são as que vão para a igreja, Uhum, né? Porque são aquelas que acham que precisam de Deus, ou deveria ser. Mas é que depois a religião, ela as transforma em monstros. Porque uhum. elas acham que elas são melhores porque elas conhecem a Deus. Esse é o problema, né? Tipo E molde, né? acham que tem a solução e a resposta para tudo. Exatamente. Mas é o que eu digo. Você não. A igreja. É que a igreja, quando você fala a igreja, a pergunta é de que igreja que você está falando, né? Uhum. Que Já igreja que a gente está defina, porque eu falando? sei que você discute Católica, bastante isso. católica ou protestante? E dentro das protestantes, né? É Uhum. pentecostal, né? Pentecostal, é batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, é metodista, é comunidade livre, é igreja denominacional, não denominacional. Sabe? Você tem a igreja apostólica, a igreja. Você vai viajar na maionese. Então, o que é a igreja? Uhum. A igreja não é uma instituição com um Sim. CNPJ. Ali é o lugar que ela se reúne. O problema é que nós achamos que isso é igreja. A igreja é uma reunião mística, invisível, de pessoas que disseram: eu quero andar com Jesus, eu quero segui-lo e eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero que as palavras dele e as atitudes dele sejam orientadoras e transformem quem eu sou. E eu passe a ser uma nova criatura. Todas as pessoas na face da terra que tomaram essa decisão, Jesus as denomina a sua igreja, o seu corpo, a Sim. sua assembleia. Localmente, elas podem até se reunir num bairro, numa cidade, mas nem todo mundo que está dentro de um prédio faz parte da igreja de Cristo. Uhum. Nem todo mundo que está no hall de membros está escrito no livro da vida. Eles são livros diferentes. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor é de verdade um filho de Deus. Jesus disse isso. E nem todo mundo que se professa como um líder religioso, de verdade é de Deus. Então, se eu olhar para a verdadeira igreja, que são os discípulos, sim, esses são aqueles que humildemente seguem a Jesus, cumprem o seu papel e aprendem a cada dia. Uhum. Então, aí, com esses vale a pena você se juntar. Agora, olhando para as instituições religiosas, com certeza. Aliás, você vai achar muito ódio, muita competição, muita gente que quer se locupletar da sua posição de líder religioso para gananciosamente extorquir, esfolar e ter mais vantagens do rebanho, que na verdade ele está mais, que ele não está apacentando, né? Ele está, na verdade, tosquiando aquele rebanho, né? E pessoas, às vezes, que são gananciosas e acham que a religião é fonte de lucro. E é lá que eu vou para cumprir os rituais, como um gênio da lâmpada que eu esfrego. Aí, nesse aspecto, com certeza, você vai encontrar gente muito mais pacificada fora dela. Mas isso é uma coisa que é um fenômeno, não só da religião cristã, mas a institucionalização da fé é que é o construto aí dessa hipocrisia toda que a gente assiste, né? Sim. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus pode colar nele que ele é um cara sério, humilde, simples, né? Mas aí tá mais uma coisa que eu digo a você. Se eu encontro gente fora da igreja que é mais pacífica do que quem está na igreja, é porque Uhum. de verdade a igreja não está dentro de quatro paredes. Pode ser que aquela pessoa pacífica seja a igreja, ela só não sabe disso. Sim. O dia que ela der uma topada de frente com Cristo, ela vai sentir um déjà vu. Ela vai falar: putz, é isso que eu acredito. Ela só não segue a Cristo por Uhum. causa das quatro paredes da igreja. Pela hipocrisia que ela vê dentro, ela não quer seguir o Deus que está acima.
Mas se ela pudesse encontrar com o Deus que está acima, ela vai continuar odiando as quatro paredes, mas ela vai começar a segui-lo. E é isso que importa. Entendi. É, gente, é pesado, mas é real. Fala, Não. Deus, né? Fala, Deus. Ô Zé, deixa eu te perguntar, falando nessa questão de igreja, né, que você já até esclareceu, enfim, para você, qual é o papel da igreja na sociedade? E a igreja está para a sociedade ou a sociedade está para a igreja? Bom, o que você quer dizer com estar para? Ah, no sentido assim de servir, no sentido de Tá, ensinar, no sentido de tá, ajudar, no sentido de ser referência, talvez, de vida, talvez. tudo bem, tudo bem. Bom, eu acho que o nosso papel é sermos luz do mundo e sal da terra. É isso Uhum, que Cristo fala. Vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas em todo lugar. Então, a partir do momento que eu conheço Cristo, ele entra na minha vida, começa a mudar quem eu sou, e eu creio nisso. Aquela palavra que eu acreditei muda quem eu sou. E porque mudou quem eu sou, eu começo a fazer coisas diferentes, porque agora eu sou uma outra pessoa. As sim. religiões pregam para você fazer coisas diferentes. Não, não adianta. Isso só muda de fora para dentro, é só uma mudança externa. A verdadeiro encontro com Cristo é uma mudança, é um salto ontológico, diz o Ari, um Uhum, salto ontológico. Eu mudei a minha condição de ser. Eu deixei de ser uma pessoa morta no meu pecado, em toda a uhum, maldade, e estou vivendo um processo transformacional para ser uma outra pessoa. E aí o que eu faço é resultado de quem eu sou e não o contrário. Não é que eu coloco um óculos para parecer que eu sou inteligente. Porque eu uhum. sou inteligente e quero estudar mais, eu comprei um óculos e não enxergo bem. Então as pessoas, então a religião quer vestir o palhaço, quer vestir o porco de palhaço, mas não transforma por dentro. Por isso que Jesus disse que esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E o papel da igreja é simplesmente viver a vida. Nós vamos viver a vida. Nós vamos viver o que Cristo ensinou. Ele não tinha problema se o cara era fariseu, saduceu, se ele era samaritano, se era prostituta, se era cobrador de imposto, né? Se era Uhum. publicano, se era Fazia pecador, se era questão homem, se era mulher. Ele entrava na casa do Zaqueu. Ele era uma pessoa comum. Uhum, O papel da igreja é ser comum, é ser luz do mundo. Só que do jeito que a gente vive no meio desse mundo, causa uma diferença. Por que que você ama assim? Por que você é justo assim? Por que que você abraça dessa maneira? Por que que você é tolerante desse jeito? Da onde vem essa paz que você tem? O uhum. jeito que a gente vive nos dá o direito de falar o que a gente crê. Sim. Então, acho que esse é o papel da igreja. E ela cumpre um papel também profético dentro da sociedade, porque é ela que acaba apontando e exacerbando o que é mal pela sua atitude. Então é tão latente, deveria ser, né? É assim, você está num lugar onde só tem gente se maltratando e tem uma pessoa que chega e é paciente com todo mundo. Ela vai brilhar no meio de tudo, porque ali é um escritório, todo mundo se mata e tem alguém que serve café, tem alguém que ama, tem alguém que ouve. Daqui a pouco ela vai incomodar. Ou vão botar ela para fora, ou vão perguntar para ela por que que ela é desse jeito. E aí ela acaba sendo um profeta. Pelo que ela faz, ela Sim. deixa evidente o mal que está nos outros. Ou pelo que ela diz, pelo que ela faz e pelo que ela diz. Uhum. A gente prega com o que a gente fala e a gente prega com o que a gente faz. Eu acho que esse é o papel da igreja. Eu Agora, lembro, quanto. eu Pode até falar. lembrei de uma frase sua que você falou no Pensamentos do Isolamento, que você fala que as ações gritam nos ouvidos de Deus muito mais do que as próprias palavras, né? No sentido Sem de dúvida. oração. Sem dúvida. Claro que sim. Você acha que a gente engana Deus com uma palavrinha, um aleluiazinho aqui? Não. Ele vê tudo que a gente faz. Mas o religioso acha que ele pode viver só de fora para dentro, né? Viver só imaginando que ele está levantando a mão, falando aleluia. Deus não está nem aí para isso. Aliás, Sim. Deus não está nem aí para esse tipo de união, para esse tipo de reunião, para esse tipo de coisa. Ele procura corações sinceros, né? Então, É, nesse aspecto, você sempre vai encontrar gente que é discípulo de verdade. uhum, Agora, é, a igreja não tem janelas e portas fechadas. uhum, Quanto ao comportamento e quanto à nossa vida, nós estamos como uma referência. Nós somos luzeiros no mundo, diz Paulo, sim. né?
Então, nesse aspecto, a igreja deveria ser o lugar em que as pessoas dissessem: olha aqueles caras ali, ó. Tem um cantor americano de country, ele se chama Brad Paisley. Eu gosto de ouvir coisas de country. Vou Brad procurar, esse Paisley. eu não conheço, não. Ele é um cantor de country americano, faz as músicas bonitas, legais, engraçadas, de amor também. O country é muito legal. Mas Aham, ele é cristão. Ele é cristão porque sempre tem alguma coisa na letra dele. O americano tem um fundamento cristão, sim. né? Evangélico, protestante, né? Enfim. E tem uma música dele que chama Those Crazy Christians. Ele fala aqueles cristãos loucos, né? Olha para esses caras. Eles não bebem nada, mas eles bebem o vinho do sangue de Cristo. Os caras fazem uma atrocidade, pedem perdão na igreja, eles perdoam. Olha como eles são bobos, né? Eles acordam de manhã e vão ajudar as pessoas. Engana Vivem quem, né? cantando. Olha esses bestas desses cristãos que viajam, vão para a África e dizem que são missionários para ajudar as pessoas. Aí no fim ele fala assim: mas você sabe que a hora que o calo apertar e quando a coisa ficar ruim, quem que você vai procurar? Those crazy Christians, né? Você vai procurar aqueles caras loucos, né? É bem interessante. Então deveria ser assim. Sim, Então a igreja, no que diz respeito à ética e a todo o comportamento humano e ao sentimento humano de justiça e paz, ela deveria estar para o mundo como uma referência. Agora, não significa que a gente olha para esse mundo e não vê talentos, porque sim, Deus, quando criou o homem e deu ao homem, na sua humanidade, toda a capacidade divina para que ele desempenhasse a sua humanidade para cuidar da criação, você vai achar talento em muitas pessoas. Então eu vejo em muitos artistas, na ciência, no teatro, sabe, na literatura. Então nós seríamos tolos, idiotas, se nós não olhássemos e disséssemos: olha o que esse cara está falando. Aliás, deveria dar mais valor, porque afinal de contas eu aprendi isso aqui na Bíblia e ele acho que ainda não leu. Cara, como é que você descobriu isso, né? Eu queria conversar com você, porque nós pensamos a mesma coisa com bases diferentes. E, aliás, esse diálogo é enriquecedor para mim e abençoador para ele, né? Então, eu vejo que, acho que essa é a relação. Essa é a nossa missão, né? entendo, entendo perfeitamente. Eu vi uma pergunta aqui, eu sei que essa a gente dá uma combinada, mas às vezes você pode esclarecer que eu achei interessante. O Felipe falou o seguinte: Zé, se não há autoridade que não venha de Deus, como pode um líder de igreja não ser realmente de Deus? Então, quando a gente pega esse texto de Paulo, Uhum. que a autoridade ela é instituída por Deus, puxa, eu estou sem o meu aplicativo aqui, mas ele fala para punir e também para ensinar. Ou Sim. seja, a nossa vida de sociedade, ela tem regras. Uhum. E eu preciso respeitar isso, porque isso aqui é uma comunidade. Nós vivemos em sociedade. Isso não significa que essa pessoa ela é cheia da graça, da sabedoria e do poder de Deus. Deixa eu dar alguns exemplos. Uhum. Saul foi ungido por Deus como o primeiro rei de Israel. E a Bíblia diz que o espírito maligno o tomava e ele tentou matar Davi várias vezes. Apesar daquele cara estar ali para cumprir o seu papel e ter sido instituído por Deus, ele era um cara maldito. Vai ler a história do rei Manassés. Aliás, quando você lê Samuel, 1º e 2º, e 1º e 2º Reis, ou 1º e 2º Crônicas, você vai ver inúmeros reis que a Bíblia diz, aliás, a maioria deles, acho que são 5, 4 ou 5 que ele diz assim: e ele fez o que era bom perante os olhos do Senhor. Você só vê dizendo: ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Fez o que era mal perante. E todos eles foram ungidos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Há pessoas que acham que Deus escolhe o mal para fazer o mal. Uhum. Eu não creio assim. Eu não acho que Deus estabeleceu Hitler para matar os judeus. Eu não Sim, acho isso. Eu também não. acho que Deus deu aos homens a capacidade de liderar, e Deus deu aos homens a capacidade também de governar, e deu a eles também a responsabilidade pelos seus atos. Porque Uhum. senão eu vou ser obrigado a ficar debaixo de um déspota a vida inteira, porque ele foi ungido por Deus. E Davi não fez isso. E, aliás, o povo sofreu por causa disso, né? Ciro era um rei da Pérsia
E foi ele que liberou o povo e deu dinheiro para a reconstrução do templo. E foi Artaxerxes, que foi um dos reis horríveis que existiram e que liberaram Neemias para a construção do templo. E o Ciro deu dinheiro para a reconstrução de Jerusalém. Aliás, do templo. Artaxerxes foi para os muros da cidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado, que a gente pega um versículo isolado e quer dizer, todo Uhum. mundo que está no governo é tudo escolha de Deus, então a gente tem que ficar quieto e aguentar tudo, né? Ah, então não teria profeta. O profeta Natan não diria, Davi, você pecou porque você pegou a mulher de a Betseba, que era a mulher do Urias, né? Ou você não veria nenhum dos profetas de Israel nem, aliás, nem Eliseu e nem Elias iriam falar contra Acabe e Jezabel, porque eles eram ungidos. Não é isso. Nós Uhum. pegamos textos isolados e criamos doutrinas malucas, entendeu? Então nós temos que tomar cuidado. Ali é um contexto em que Paulo está falando sobre cuidado, porque as autoridades existem também para que se mantenha a ordem. Agora, se você tem uma autoridade que, evidentemente, ainda que ela não tenha sido colocada por Deus, ainda que ela não seja evangélica, cristã, protestante, como você queira, mas é uma Uhum. pessoa justa, é isso que eu preciso. O Brasil não é uma igreja, o Brasil é um país. O que nós precisamos? De governadores, prefeitos, presidentes, senadores que sejam justos, honestos, né? Eu não vou colocar a Bíblia a goela abaixo do Brasil. O Brasil precisa de gente honesta governando. Agora, não importa se ele não for um cristão, se ele é um cara honesto, correto e faz pelo bem do povo, eu devo obedecê-lo. Agora, se tem um cara que diz que é cristão, mas ele é maligno e ele é um Uhum. cara que vira as costas para tudo que é bem para a população, não importa que ele é evangélico, dane-se, ele é injusto e desonesto como foi Saul, como foi Manassés e tantos outros, né? Então a gente percebe que é um erro de interpretação e eu Uhum. acho que esse é um dos grandes problemas dos evangélicos, da religião evangélica brasileira. Não conhecem a Bíblia. Ouvem um versículo e saem falando. Lê o que vem antes, lê o que vem depois, olha o contexto do livro, lê aquele capítulo, vê que assunto que ele está falando. Imagina que nós dois estivéssemos aqui conversando, Karen, e você Uhum. falasse assim: Poxa, Zé, quer dizer então que você, sei lá, você ajudou sua mulher a fazer a live daqui a pouco, a Aham. cozinhar, vi que você faz macarrão com ela, tal, e eu pego e faço uma piada com você e falo assim: "Ah, cara, imagina, eu nunca vou estender minha mão para ajudar minha esposa". Mas é Uhum. uma piada, estamos Fazer brincando, eu sempre estou ajudando ela. recorte. Mas a pessoa que entra na hora da live, vê essa frase e fala: "Mas que pastor sem vergonha", e sai da live, ela só pegou uma frase fora de contexto e é o Sim, que mais acontece no evangelho no Brasil. na Tanto que vida. na- os pregadores fazem isso sem parar. Pega um Uhum. versículo. Eu estava fazendo uma pregação no rádio que eu parei. O cara leu um versículo e começou a falar. Eu falei: pera. Por isso que eu não ouço a rádio evangélica, para não ficar nervoso. Cara, esse versículo é um texto de Paulo, eu conheço esse capítulo, não é isso que ele está falando. Você não pegou o texto todo, você não viu a história, você não sabe que carta é essa, quando foi escrita, para quem ela foi escrita, por que ela foi escrita e qual o assunto que envolvia essa carta. Você tirou um negócio de uma frase e você agora criou uma doutrina em cima disso. Então, andar com Jesus é um negócio para a vida inteira. Sim. E eu acho que os cristãos eles perdem muito tempo com isso aqui, ó, telefone, WhatsApp, YouTube, correndo atrás de um monte de coisa para estudar as escrituras. Lê capítulo todo, lê o livro todo, vai estudar a teologia, vai compreender os textos originais. Isso é coisa séria, não é brincadeira. Nós estamos falando da nossa vida, estamos falando da nossa eternidade, estamos falando da nossa missão. Não dá para pegar um caixinha de promessa e sair desse jeito. Entendeu? Então, Exato. essa é a minha resposta. Há pessoas que acreditam como o nosso irmão perguntou. E ele Uhum. acha que nós temos que ser sempre assim, foi Deus que estabeleceu. Aliás, Mateus, capítulo. Esse aqui acho que eu vou achar. Romanos 13, eu acho que é, Zé, que fala: todos devem Romanos 13. sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. E realmente Para foram estabelecidas por ele. e Portanto, continua. portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os Sim. governantes não devem ser temidos e tal. Segue aí. É, mas tem que ler tudo, é muita coisa, né?
Ainda Porque os mais governantes. os hiatos, né? É pesado. E você tem que pensar que Romanos, Paulo está desconstruindo a ideia da verdadeira nação judaica, que não é uma etnia. Ele está falando sobre o verdadeiro Israel de Deus. Ele está falando nesse livro sobre a obra do Espírito Santo que nos transforma. O judeu tem em mente também as autoridades que eram estabelecidas por Deus dentro da sua nação. Você tem uma amplitude muito grande disso daí. Se fosse dessa forma, se o que Paulo tivesse escrevendo fosse exatamente Deus que colocou o Hitler para matar todo mundo, se Uhum. fosse isso, ele mesmo, Paulo, não cumpriria o ministério dele, porque foi contra Roma. Sim. Aliás, ele foi contra a própria autoridade dos judeus. A carta aos romanos é contra a autoridade dos religiosos judeus. Então, se você for interpretar assim, então tem que jogar fora o livro dele. Eu não sei, Zé, eu tenho às vezes a impressão que as pessoas colocam muito, joga para Deus como se nós fôssemos todos fantoches, né? E que estamos aqui na história colocados e que Deus está lá de cima coordenando tudo assim, ó, como se a gente não tivesse responsabilidade de nada e que viesse para Você vai, como a gente brinca, né? Uhum. Marionetando a história, né? Então, e tem muita coisa que envolve, não dá para você é, traduzir dessa forma, né? Jesus disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Não pode árvore boa dar maus frutos e nem árvore má dar bons frutos. Então, naquele dia muitos me dirão: mas em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios, e eu lhes direi: não vos conheço, apartai-vos de mim para o castigo eterno. É interessante isso, né? Oh, Líderes religiosos, e Paulo fala em Timóteo que nos últimos tempos os homens se cercarão de mestres, sentindo coceira nos ouvidos, se negando a dar ouvidos a verdades, mas se entregando às fábulas. Líderes religiosos são estabelecidos por um povo religioso. Esses caras que pregam aquilo que não é evangelho têm sucesso porque as pessoas não querem ouvir evangelho. Elas querem ouvir bem-estar, dinheiro, prosperidade e riqueza. Então esses líderes crescem porque existe um povo que os quer. Eu não posso dizer que vazio isso foi ego, né? estabelecido. Isso não foi estabelecido por Deus. Criam as suas unções, criam seus sistemas políticos religiosos, mas aquilo não é uma coisa que você pode dizer, foi Deus que fez isso. Não. Não foi Deus que mandou o religioso estuprar a mulher ou cometer um assassinato. Não foi Deus que fez isso. Se Deus mandou ele fazer isso, então eu creio em outro Deus. Nós temos fés completamente distintas. Eu não posso acreditar numa coisa dessa. Eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que isso é fruto do pecado humano. Legal. Zé, eu tinha mais um monte de pergunta aqui, a galera mandando, mas o nosso tempo de 1 hora tá estourando. E o Instagram é ingrato, eu também não quero tomar muito seu tempo. A gente tem apenas 2 minutos. Então, Certo. assim, até eu queria fazer uma pergunta, porque muitos ateus e ateias às vezes questionam onde está Deus diante do mal e das atitudes más das pessoas. Muitos às vezes Então, questionam isso aqui. vou responder bem rapidinho. Uhum. Todo ser humano é mau. O homem é mau, desde o Éden. Mal é a ausência de Deus. Aonde está Deus no meio do mal? É por isso que tem o mal, porque ele não está. É, gente, pesar. Zé, eu quero muito te agradecer de verdade. A galera toda que mandou aí, teve gente até da África que eu vi passando aí, que tá na África vendo a gente. Então, essa live tá Muito global. obrigado. Gente, vão lá assistir Pensamentos do Isolamento. Vai no YouTube de preferência para dar um like lá e monetizar, quem sabe, pro canal da Casa da Rocha. Vê a live, né, Zé? Faz aí, dá uma ajuda, né? Por que não? Fica com a gente. Deus abençoe. Obrigado pelo convite, Karen. Deus te Eu, abençoe. eu que agradeço. E a hora que você vir aqui para Londres, você, a banda toda, a gente ainda mora num quarto, mas quem sabe Deus vai prosperar. Tô brincando, tá, gente? Aí no futuro rola uma hospedagem aqui, viu? Com certeza. Vamos dar uma volta no Hyde Park, pegar um show lá. Yeah. Você leva eu lá na onde foi a rua do Beatles, né, na Beirut, daí eu vou. Abbey Road, vamos lá. Ok, obrigada, viu? Obrigada, De galera que nada. tá aí. E Valeu, domingo, pessoal. sábado que vem, live sobre violência doméstica. Vamos falar disso, que também é um tema que pega principalmente dentro das igrejas, infelizmente. Infelizmente. Tchau, Karen. Fica Tchau, com até Deus. mais. Prazer.